Bem-vindos ao nosso canal. Missa espectral e mortos fazendo sua colheita. Será que nosso coração resiste a tanto medo? Prepare-se para ser arrepiado até os ossos com essas duas histórias de terror. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos. Vamos começar. A Missa dos Espectros. Anônimo sueco do século XIX. Numa propriedade chamada Vadeiras, vivia, assim como hoje, duas camponesas. Naquela época, as estradas eram boas e as mulheres costumavam cavalgar quando iam à igreja. No Natal, duas mulheres combinaram que iriam a cavalo para a missa noturna e, como naqueles tempos não existiam relógios, combinaram que a que acordasse na hora oportuna iria chamar a outra. Era cerca de meia-noite quando uma das mulheres pensou ter ouvido uma voz na janela, chamando: "Vou partir agora." Ela se levantou apressada e se vestiu para cavalgar com a outra mulher. Mas, como não havia tempo para comer, foi à mesa e pegou um pedaço de pão. Naqueles tempos, era costume assar o pão em forma de cruz. Era um pedaço desse feitio que a mulher pegou e guardou no bolso para comê-lo oportunamente. A mulher cavalgou o mais rápido que pôde para chegar-se à amiga, mas não conseguiu alcançá-la. Havia, no caminho, um riacho que corre para o lago Vidoster, e, sobre ele, passava uma ponte, conhecida como Ponte da Terra. Junto a ela, havia duas bruxas, ocupadas em lavar roupas. Quando a mulher cavalgou sobre a ponte, transpondo-a, uma das bruxas gritou para a outra: "Depressa! Arranque a cabeça dela dos ombros." "Isto eu não posso fazer", redarguiu a outra, "porque ela leva no bolso um pedaço de pão em forma de cruz." A mulher, que não conseguiu alcançar a vizinha, chegou sozinha à igreja de Angers. A igreja estava iluminada, como sempre acontecia na celebração da missa de Natal. O mais rápido que pôde, a mulher amarrou o seu cavalo e entrou pressurosamente na igreja. Parecia-lhe que a igreja estava repleta de gente. Mas as pessoas, em todas elas, estavam sem cabeça e no altar estava o sacerdote, em trajes canônicos completos, mas igualmente destituído de cabeça. Em sua pressa, ela não se deu conta do que acontecia, e sentou-se em seu lugar costumeiro. Quando se acomodou, teve a impressão de que alguém lhe dizia: "Se eu não tivesse sido seu padrinho de batismo, eu a mataria aí mesmo, sentada como está. Mas, agora, apresse-se e fuja daqui, senão será pior para você." Só então ela percebeu o que se passava ao seu redor e saiu dali correndo. Quando chegou ao cemitério da igreja, parecia que uma multidão a cercava. Naquela época, as pessoas usavam largos mantos de lã crua, tecidos em casa e de cor branca. Era um desses mantos que ela usava, e os espectros agarraram por ele. Mas ela os repeliu para longe de si e conseguiu escapar do cemitério. Correu ao asilo e acordou as pessoas de lá. Disse que era, então, 1h da matina. Então ela se sentou e esperou pela missa matinal, às 4h da manhã. E quando o dia finalmente raiou, encontraram um pequeno pedaço de seu manto em cada túmulo do cemitério da igreja. Uma experiência semelhante aconteceu a um homem e sua mulher, que viviam em uma cabana, conhecida como Ingas, antes de Mosley. Eles não estavam mais do que 1h adiantado. Mas, quando chegaram à igreja em Angers, pensaram que o serviço já havia começado e quiseram entrar imediatamente. Mas a igreja estava fechada e trancada por dentro,
e o serviço fantasmagórico dos mortos chegava ao seu fim. E quando a verdadeira missa começou, encontraram em todos os lugares um punhado de terra dos túmulos daqueles que pouco antes prestavam culto. O homem e sua esposa ficaram gravemente doentes, porque haviam perturbado os mortos. Se alguém perguntasse a Joaquim qual o seu trabalho, ele certamente hesitaria antes de qualquer resposta. O homem era um misto de secretário, guarda-costas, assecla, conselheiro, porta-voz e pistoleiro de Alexandre Matias do Carmo, fazendeiro célebre, ex-vereador, ex-deputado e líder político de uma importante região de produção de cana-de-açúcar do sertão brasileiro que incluía 2 estados. Por fim, provavelmente, Joaquim se denominaria como assistente do Dr. Alexandre. Mas obviamente isso poderia variar, dependia de quem perguntasse. Uma coisa era certa, tinha dedicado sua vida ao caudilho, sacrificando sua vida pessoal, tempo e outras coisas. Começou a fazer parte do seu séquito quando era praticamente um adolescente. Cresceu ao lado do homem que vinha de uma família tradicional e poderosa, vendo também crescer em poder e popularidade. Obviamente que também viu aumentar disputas e rivais. As lutas se travaram tanto no campo político quanto em outros. Tiros e facadas nos desafetos e covas rasas para os trabalhadores baderneiros que ousassem qualquer questionamento quanto às condições de trabalho. Dr. Alexandre teve seu auge consolidar o poder, mas não fora apto em deixar herdeiros políticos e manter a força nesses novos tempos. Seu partido enfraquecera, ele perdeu dinheiro, prestígio e com dificuldade resistiu às investidas da justiça. Fora acusado tanto de corrupção quanto de crimes de pistolagem. Além do mais, a velhice o arrastava para o caminho sem volta. Nenhuma glória do passado ou o que ainda possuía o consolava diante da própria mortalidade. Isso o exasperava e o fazia suspeitar de inimigos imaginários. E era sobre isso que Joaquim pensava enquanto aguardava o chefe. Ele tinha recebido a ordem de ir encontrá-lo na casa da Fazenda Velha, assim denominada por ter sido a propriedade onde Dr. Alexandre tinha nascido. Joaquim, que possuía as chaves do imóvel, adentrou a residência e ficou esperando. Eram 2 da tarde, e, apesar disso, o clima da casa, mórbido a qualquer hora, o fazia pensar nas inúmeras histórias assombradas do lugar. Não bastava ter seus próprios mortos seguindo-o, agora temia ver outros fantasmas. Joaquim às vezes ficava pensando se, em outra vida, iria ser confrontado com os homens que matara. Era estranho e brutal pensar nas pessoas que tinha assassinado sem que tivesse nada pessoal contra elas. Além disso, chegará a um ponto na vida em que devia começar a pagar pelo que tinha feito. Pelo menos era nisso que acreditava. O homem acendeu um cigarro e ficou fumando para ajudar a passar o tempo. Enquanto isso, pensava no campo atrás da fazenda, onde ele e uns capangas tinham enterrado alguns inimigos. Isso fazia anos. Até mesmo a maioria de seus auxiliares já tinha partido dessa para melhor. A aura pesada, no entanto, permanecia. Alguns trabalhadores já haviam falado de fantasmas novos rondando a propriedade. As almas dos pais do Dr. Alexandre constituíam espectros conhecidos que já não causavam mais espanto. Joaquim ouviu barulhos na porta da frente e isso o deixou arrepiado, mas mesmo assim, foi conferir. Na verdade, era o Dr. Alexandre com sua velha corte de seguranças e apoiadores. O caudilho olhou para Joaquim de maneira estranha. Começou a falar sem parar dizendo que se sentia abandonado, pois os seus não viam a maldade e a traição que o cercava bem de perto. Acendeu um charuto e continuou reclamando até que uma crise de tosse o interrompeu. Num gesto,
Chamou todos para a varanda com o pretexto de tomar ar fresco. Continuou falando de inimigos não detectados pelos seus próprios homens de confiança, mas queria tomar providências ele mesmo. Joaquim percebeu que ninguém sabia do que o chefe falava. Ainda assim prosseguiu falando e andando. Acabou fazendo com que todos o acompanhassem até o campo onde anos antes Joaquim enterrara pessoas. Nesse momento, o caudilho sacou uma pistola e ficou falando que só o sangue de um traidor podia lavar a sujeira em que estavam metendo ele. Os homens recuaram assustados, mas antes que pudessem perguntar ou contestar, Dr. Alexandre atirou na cabeça de um dos que tinham vindo com ele. Um jovem político conhecido pela ambição. O caudilho então se voltou para Joaquim e, aos gritos, mandou que ele desse um fim no corpo e que ensinasse como fazê-lo aos novatos. Também disse que era uma vergonha que um homem como ele com tantos anos de experiência não tivesse descoberto o traidor. Após terminar de enterrar o sujeito, Joaquim acendeu um cigarro e olhou para os novos ajudantes. Teve a sensação de que aquilo viria à tona em breve. Viviam novos tempos em que só as brutalidades políticas mais refinadas tinham espaço. Seu chefe não tinha noção ou não queria admitir. O telefone tocou, Joaquim atendeu e ficou sabendo que o Dr. Alexandre tivera um derrame. Ele voltou a olhar para os homens ali, mas parecia ver além. Obviamente porque não prestava mais atenção nos capangas, mas nos fantasmas que começavam a se levantar naquele fim de tarde. Esperamos que vocês tenham gostado dessas duas histórias de terror. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e esperamos vê-los novamente em breve. Até a próxima!